Olá, turma, bom dia, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre reino fúngio, tá? É um grupo extremamente tranquilo de ser estudado, é um grupo bem comum, então a gente tem um conhecimento maior sobre eles. A gente vai falar um pouquinho sobre as características que diferem os fungos dos vegetais, algumas questões relacionadas à reprodução dos fungos, a importância ecológica dos fungos. Anteriormente, os fungos eram classificados como reino, juntamente com as plantas no reino Plantae. Só que algumas características fizeram com que esses fungos fossem separados desse reino e possuíssem então um reino próprio para eles, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o desenvolvimento celular e suas características gerais, tá ok? Então vamos lá. O reino fungi é representado por organismos eucariontes, unicelulares ou pluricelulares, sendo encontrados nos mais diversos tipos de ambientes. Então vamos lá. Eles são eucariontes, ou seja, eles possuem a carioteca, possuem a membrana nuclear separando o material genético do citoplasma. São unicelulares ou pluricelulares, possuem uma única célula ou várias células. E são encontrados nos mais diversos ambientes. É autoexplicativo. Entre os fungos incluem-se os cogumelos, mofos, orelhas de pau, líquens, entre outros organismos. Tá? Então tem uma variedade muito grande desses organismos. Por algum tempo, os fungos foram classificados no reino vegetal, por possuírem características semelhantes à das plantas. No entanto, diferem fundamentalmente por não apresentarem clorofila ou qualquer outro pigmento fotossintetizante, portanto, são heterotróficos. Então vamos lá. A clorofila é o pigmento verde da planta, tá? Que atua no processo de fotossíntese. Um dos pigmentos que atuam no processo de fotossíntese nas plantas. A coloração verde que o fungo apresenta, que alguns fungos apresentam, não é decorrente da presença de clorofila, tá? É uma outra característica além disso também não faz fotossíntese. As plantas são autotróficas, já os fungos então são heterotróficos. Por quê? Porque eles necessitam de buscar o alimento em algum outro local para o seu funcionamento, a produção de energia, tá? Então, o fungo ele se assemelha muito mais a um animal como questão de processo biológico do que propriamente a uma planta. Por mais que a gente encontre um fungo geralmente associado a uma planta, ele não é uma planta. Outras características também diferem os fungos das plantas. Por exemplo, a parede celular de um fungo é de quitina, enquanto a parede celular de uma planta é de celulose, tá? Então isso já é uma característica que difere. Outra característica, a reserva de energia da planta é de amido, enquanto a reserva de energia de um fungo é de glicogênio. Tá? Então, essas características, ser heterotrófico, reserva de glicogênio e parede celular de quitina, torna o fungo mais parecido biologicamente com um animal do que propriamente com uma planta. Tá? Por isso também o tratamento de doenças de micoses são mais difíceis do que de outros tipos de doenças, por exemplo, como uma doença bacteriana, por exemplo. Isso por quê? Porque a célula do fungo é uma célula muito parecida com a célula animal, tá? Então tem que ser um tratamento mais brando durante um longo período, tá? Então vamos lá. Características gerais. A maioria dos fungos são pluricelulares, tá? E esses fungos pluricelulares, a essas células desses fungos pluricelulares, a gente chama de hifa, tá? Então, enquanto no nosso corpo a gente chama, no nosso organismo a gente chama a unidade funcional de célula, no fungo a gente chama essa unidade funcional de hifa. Essas hifas podem se apresentar de duas formas. Podem ser uma hifa cenocítica, quando não há individualização do núcleo, não há individualização dessas hifas, dessas células, ou então uma hifa septada, quando há essa individualização, quando você percebe bem essa individualização, esses diversos compartimentos separando
esses grupos de núcleos, tá? O conjunto de hifa a gente chama de micélio, enquanto no nosso organismo o conjunto de células chamamos de tecido, no fungo o conjunto de hifa a gente chama então de micélio. Esse micélio ele pode ser de duas formas. Tem o corpo vegetativo. O micélio vegetativo ele vai atuar na questão da decomposição de matéria orgânica, ele vai crescer por toda aquela área que apresenta matéria orgânica e o fungo então vai realizar o processo de absorção, de decomposição desses nutrientes. E temos também o corpo de frutificação, que é a parte acima da superfície que vai atuar na questão da reprodução. Então imagina um cogumelo. Esse cogumelo, a parte que a gente não vê, a parte interna, abaixo do solo, fica o corpo, o micélio vegetativo, que atua na questão da absorção de nutrientes, e aquela parte aérea, que a gente chama então de corpo de frutificação, que atua no processo de reprodução. Tudo bem? A reprodução dos fungos ela vai ocorrer de algumas formas, mas são processos bem simples. Fungos unicelulares geralmente se reproduzem por gemulação ou brotamento, tá? Então, uma célula, que é a única que ele apresenta, vai duplicar seu material genético, vai duplicar suas características, produzindo então uma célula igual a ela, tá? Gemulação ou brotamento, é um processo muito rápido. Então, por isso que por isso que o fungo se espalha de uma forma muito rápida, tá? Também pode ocorrer o processo de esporulação, que é a produção de esporos, que são células haploides que são liberadas pelo fungo e quando encontram um local propício para o seu desenvolvimento, eles terminam então esse processo reprodutivo. Tá? Pode ocorrer também o processo de reprodução sexuada, no caso dos fungos pluricelulares, que ocorre através do entrelaçamento dessas hifas que eles apresentam. E para terminar, a gente vai falar um pouquinho sobre as associações mutualísticas. O que é mutualismo? O mutualismo é uma relação benéfica obrigatória para duas espécies. Temos como exemplo os líquens e as micorrizas. O líquen é uma associação benéfica entre um fungo e uma alga, ou então um fungo e uma cianobactéria. O que vai acontecer? Quando o fungo absorve água e libera para a alga, por sua vez, realiza a fotossíntese e libera o alimento, no caso a glicose, para o fungo. Tá? Então é uma associação que é benéfica para os dois indivíduos. É uma associação tão próxima que se não tiver o fungo, a alga não existe. A alga ou a cianobactéria não vai existir naquele local. Os fungos, os líquens, eles são classificados como bioindicadores de poluição. Então, eles vão estar saudáveis em um ambiente que esteja propício ao seu desenvolvimento. Temos também as micorrizas. As micorrizas são fungos associados a raízes, geralmente de leguminosas. Tá? O processo é semelhante, vai ocorrer a questão da absorção de água para a planta e a planta, por sua vez, vai realizar, produzindo então a fotossíntese, liberando carboidratos e aminoácidos para os fungos. Tá? Outra coisa importante que a gente pode falar sobre os líquens, e os líquens eles geralmente são um dos primeiros organismos a atuarem no processo da sucessão ecológica. Tudo bem? Então, basicamente é isso. É o que eu tinha para falar para vocês sobre fungos. Qualquer dúvida, sinaliza para mim que eu respondo para vocês. Tá ok? Tchau, tchau. Abraço.